Olá pessoal, que bom falar com vocês. Terceira semana da nossa série, O Deus que eu não conhecia. Essa série vai ser a nossa série do Espírito Santo. Acho que vai ser uma série que vai impactar muito a sua vida. Alguns de vocês são pessoas assim, gosta de mergulhar mais, gosta de mergulhar nas coisas de Deus. Se essa pessoa é você, queria encorajar você a realmente comprar esse livro. Esse livro é o melhor livro que eu conheço sobre o Espírito Santo, escrito por Robert Morris, lá da igreja Gateway nos Estados Unidos. Como a verdadeira amizade com o Espírito Santo pode mudar a sua vida. Quero iniciar aqui falando assim, alô ali para Juiz de Fora, a Ilan Juiz de Fora, vocês são fantásticos. Eu quero também dar um alô para todos vocês da Ilan de Jacarepaguá, agora no terceiro domingo, arrebentando. Vocês ali que são da Ilan de Jacarepaguá, no quarto domingo, agora indo bem pra caramba, fantástico. Tanto orgulho de vocês, ouve vocês lá no Recreio, vocês em Campo Grande também. E em Niterói, coração aí para vocês. Vocês estão prontos para a palavra de Deus? Hoje nós vamos falar, como eu prometi, sobre o batismo do Espírito Santo. Nós falamos na primeira semana quem é Ele, quem é o Espírito Santo, e dissemos que toda vez na palavra de Deus, o Espírito Santo é referido a Ele. Nunca isso ou aquilo, nunca era assim apenas uma fumaça. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade e Ele é uma pessoa, e por isso você pode ter um relacionamento pessoal com Ele. Segundo domingo nós falamos, Ele é o meu amigo, e nós falamos sobre ter uma verdadeira amizade com o Espírito Santo. Hoje nós vamos falar sobre três coisas, responder três perguntas. Ele batiza, Ele capacita e Ele dá poder. E hoje nós vamos estar falando sobre como o Espírito Santo pode entrar em sua vida e capacitar você, batizar você, fortalecer você e fazer uma diferença completa na sua vida. E no domingo que vem nós vamos estar falando sobre o fruto do Espírito Santo e o que isso deveria produzir em nossa vida. Se alguém entregou a vida a Jesus, mas não tem mudança nenhuma, então é um problema para a vida deles. Então hoje eu quero encorajar vocês. Então, primeira coisa, vamos falar assim sobre batismo. E o que é batismo, né? Até a palavra batismo para pessoas diferentes significa coisas diferentes. O que significa batismo? A palavra batismo é uma palavra grega que existia antes do Novo Testamento ser escrito. É uma palavra que está em receitas de picles mais antigas até do Novo Testamento. A palavra batismo significa imersão, mas não é apenas imersão, é a imersão que transforma. Então tem uma receita famosa, usada por doutores da Bíblia, que a palavra é uma receita de como fazer picles. E nessa receita eles falam assim, primeiro você mergulha o picle em água fervendo, depois você batiza o picle em vinagre. Por que isso é importante? Porque essa receita mostra a diferença entre simplesmente mergulhar e mergulhar para transformar. A palavra que foi usada para batizar no Novo Testamento é uma palavra que significa mergulhar para transformar, mergulhar para transformar. E o batismo é isso na nossa vida. Olha, últimas palavras de Jesus no Novo Testamento, Mateus 28:19 diz: portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os, ou seja, mergulhando eles para a transformação em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer tudo que lhes ordenei, e eu estarei sempre com você. Como eu disse, todo mundo tem uma história de batismo diferente, e tem igrejas que mergulham, né, como batistas, e aqui na Ilan nós cremos em batismo em águas por imersão, porque a palavra significa imersão, batismo significa imersão, mas diferentes igrejas fazem de maneiras diferentes. Alguns é um tiquinho de água na cabeça, alguns faz uma cruz aqui, alguns assim joga
um pouquinho de água assim, alguns mergulham em uma piscina, alguns mergulham em batistério, alguns mergulham até em caixa d'água. Mas deixa eu te mostrar esse vídeo sobre uma igreja que faz o batismo de um jeito diferente. Aí eu quero que você assista isso e me diga se você quer que na Ilã a gente adote esse tipo de mergulho. Assista aí o vídeo. Uau! E aí, pessoal? Vocês acham que a gente deveria adotar esse tipo de batismo na Ilã? Graças a Deus, não. Respeito mais ou menos, né? Até isso aí eu não sei nem se eu posso falar que eu respeito. A igreja russa ortodoxa batiza, ou pelo menos naquela igreja batiza as crianças, nenezinhos, dessa forma. Graças a Deus aqui, quando uma criança, nós não batizamos crianças, mas nós apresentamos ao Senhor e ainda ganha um presentinho, uma Bíblia, um presentinho aí para eles. Graças a Deus. Mas por que eu mostrei isso? Porque todo mundo tem uma visão diferente. Hoje eu quero falar com vocês sobre o que realmente significa batismo. E hoje eu quero falar com vocês que batismo significa mergulhar para a transformação. Em Colossenses 2,12 diz, isso aconteceu quando vocês foram sepultados com Ele no batismo. Ou seja, o batismo significa uma morte do seu antigo ser e uma ressuscitação, ressuscitar de nós em Cristo. É isso que é o batismo. Então, se você foi batizado em água, representa externamente o que Deus fez internamente na sua vida. Se você não foi batizado em água, é o próximo passo para a sua vida. Na realidade, no Novo Testamento, as pessoas entregaram a vida a Jesus e automaticamente eram batizadas. Então eu quero encorajar você, todo mundo na Ilã, se você não foi batizado em água, você precisa ser batizado em água por causa de obediência e porque tem valor espiritual quando você obedece o que a palavra de Deus diz. Mas hoje, especificamente, queremos falar com vocês sobre um outro tipo de batismo, que é o batismo no Espírito Santo. O que é o batismo no Espírito Santo? É mergulhar na palavra de Deus. É mergulhar no Espírito Santo. Quando você mergulha na água, quando você é batizado na água, você sai feliz e você sai deixando poças de água atrás de você. E aí fica assim uma poça d'água. Quando você é batizado no Espírito Santo, similarmente, você começa a pingar, porque você está imerso no Espírito Santo. É isso que hoje nós queremos falar com vocês. Então vou mostrar aqui várias coisas. Primeira coisa, o batismo no Espírito Santo é algo super bíblico. É completamente bíblico. Já ouvi pessoas falar assim, não, batismo no Espírito Santo não é bíblico. Batismo no Espírito Santo é muito bíblico. Só para alinhar aqui, vocês conhecem que tem 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas, João. Esses 4 evangelhos. Desses 4 evangelhos, 3 deles são evangelhos que se chamam os evangélicos sinópticos, porque eles são da mesma ótica, são evangelhos que são falados da mesma ótica, e muito do evangelho é muito parecido, as histórias, muitas delas são iguais, tem umas ou outras mudanças, mas é um evangelho que fala sobre a vida de Jesus. O 4º evangelho, João, é um evangelho que não é o sinóptico. E tem muitas coisas que estão nos primeiros 3 evangelhos, mas não em João. E tem muitas outras coisas que estão no livro de João, mas não nos primeiros 3 evangelhos. Todos os 4 evangelhos têm algumas coisas que são muito significantes. O nascimento de Jesus, a morte de Jesus, a ressuscitação de Jesus, são coisas fundamentais à nossa fé. Estão em todos os 4 evangelhos, mas uma das coisas que está nos 4 evangelhos é o Espírito Santo, é o batismo no Espírito Santo. Vou mostrar aqui rapidamente, Mateus 3 diz o seguinte, João Batista falando, eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém ainda mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias, ele os batizará
com o Espírito Santo e com fogo. Eu vou investir o tempo para ler todos os evangelhos aqui, que é impressionante. Marcos 1:8, de novo a mesma passagem. Eu os batizo com água, mas ele, Jesus, os batizará com o Espírito Santo. Ali, batismo com o Espírito Santo. Em Lucas 3,16, diz: João respondeu a todos: eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. E aí em João, que não é, tipicamente tem poucas coisas em João que estão nos outros, diz o seguinte: eu não teria reconhecido se aquele não me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, esse é que batiza com o Espírito Santo. De novo, a frase batizar no Espírito Santo nos 4 evangelhos. Se está nos 4 evangelhos, é algo que Deus considera importante de repetir 4 vezes para nós entendermos. Então, muito, muito importante. Mas o que é super interessante é que, se vocês permitirem, é quase que tem um 5º evangelho. E o primeiro evangelho de acordo com Mateus, o segundo de acordo com Marcos, o terceiro de acordo com Lucas, o quarto de acordo com João, mas tem como se fosse um 5º evangelho. E esse 5º evangelho é como se fosse o evangelho de acordo com a igreja, é o livro de Atos. Evangelho significa boas novas, e o livro de Atos está cheio de boas notícias da perspectiva da igreja. Imagina se tivesse algo que era repetido nos 4 evangelhos e também no livro de Atos. É o batismo no Espírito Santo. Olha o que diz em Atos 1, 4 e 5, de certa ocasião, enquanto comia entre eles, deu-lhes essa promessa: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias, vocês, a nova igreja, serão batizados com o Espírito Santo. Olha, eu fico chocado. Isso é algo que foi feito para vocês em Atos 2:37. Quando ouviram isso, seus corações ficaram aflitos. Eles perguntaram a Pedro e os outros apóstolos: irmãos, o que faremos? E Pedro respondeu: arrependem-se, que está falando sobre o batismo de Jesus, batismo em água, batismo de Jesus, em cada um de vocês seja batizado, falando sobre o batismo em água, em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Está falando sobre o batismo no Espírito Santo. Queridos, quantos de vocês querem mergulhar no Espírito Santo? Muita coisa muda em nossa vida quando nós mergulhamos no Espírito Santo. Agora, só explicar um pouco de teologia aqui. É impossível você entregar sua vida a Jesus sem ser pelo Espírito Santo. Lemos na semana passada que ninguém pode dizer Jesus Cristo é Senhor sem ser pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é quem nos conduz ao arrependimento. Nós lemos que o Espírito Santo nos convence do pecado, que é uma alegria, porque isso é o que testifica em nosso coração que precisamos de salvação. Então ninguém pode vir a Jesus sem o Espírito Santo. Mas hoje, o batismo no Espírito Santo é algo diferente disso. O Espírito Santo que nos conduz, mas ele é o conselheiro, ele vem ao lado, é o que diz Paracletos, vem ao lado, mas o Espírito Santo, quando o batismo no Espírito Santo é uma evidência separada, tá? Olha, eu vou falar na minha vida, mas vamos ler aqui em Atos 19, olha o que diz. E lhes perguntaram: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então tem crentes ali que creram. Como é que eles creram? Através do Espírito Santo, óbvio. Mas eles não eram batizados no Espírito Santo. E olha a consequência. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. E eles falaram o batismo de João, né? O batismo nas águas. E aí Paulo falou assim: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce nele, que viria depois dele, isso é Jesus.
ouvindo isso, eles foram batizados no nome de Jesus. E depois, quando Paulo impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e profetizar. Queridos, olha, eu entreguei minha vida quando, na realidade, eu cresci numa família cristã. Então, todos os dias da minha vida, eu lia a Bíblia. Antes de eu poder ler, minha mãe lia para mim. Eu amava a Deus, eu era um bom garoto, mas eu tinha um relacionamento com Jesus. E eu tinha esse relacionamento por causa do Espírito Santo. Mas chegou um momento, eu saí de casa, fui para os Estados Unidos, fui morar nos Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos eu entrei numa igreja que falava assim, poxa, você tem que ser batizado no Espírito Santo. Eu falei, mas que negócio é esse? Eu já tenho o Espírito Santo, né? Eu já tenho o Espírito Santo. E eles me ensinaram o que eu estou te ensinando hoje, que sim, você já tem o Espírito Santo, mas tem uma experiência separada que é mergulhar no Espírito Santo. E hoje eu quero falar com vocês sobre isso, que é ser batizado. Eu falei mergulhar, você ser batizado no Espírito Santo. Aí eles oraram por mim, e eu queria muito isso. Eu ia para o apelo várias vezes, quase todo domingo, eu quero o batismo no Espírito Santo. Eles oraram, e aí oravam em línguas, tal, e até ficou um pouco desconfortável, né? Não por mim, mas eu fiquei desconfortável com o cara. Eu não queria, o cara que estava orando para eu receber o Espírito Santo semana após semana, eu não queria que ele se sentisse assim um fracasso, porque eu não estava falando em outras línguas, tal. Mas um dia, num grupo pequeno, alguém me explicou, mostrou as passagens, impôs as mãos sobre mim. E naquele momento, algo mudou na minha vida. Aí eu não comecei a falar em línguas. Mas quando eu saí daquela reunião, a reunião só tinha 3 pessoas. Mas quando eu saí daquela reunião, eu saí com uma alegria que eu nunca tinha experimentado. Era como quase que eu estivesse assim, dançando, indo para casa, porque eu estava assim tão feliz. E a emoção não era, no meu caso, não era de choro, não era de tristeza. A emoção era assim uma incrível felicidade. E eu cheguei lá para o meu quarto, eu morava lá nos alojamentos da universidade, lá nos Estados Unidos. Meu parceiro de quarto, ele não estava nesse dia. Eu deitei na cama, tipo, eu não sei se você já fez isso. Deitei na cama assim e falei que coisa legal. Aí eu pensei, caramba, será que isso é o batismo no Espírito Santo? Aí eu pensei assim, de repente eu consigo falar em outras línguas. Aí falei, aí eu comecei, caramba, estou falando em outras línguas. E aí imediatamente veio um pensamento na minha vida, um pensamento que eu só posso dizer que foi um pensamento satânico. E o pensamento é um pensamento que ataca praticamente todo mundo quando é batizado no Espírito Santo. E o pensamento é o seguinte, isso aí é só a sua carne. Isso aí é só a sua carne. Você está falando assim do teu jeito, mas você está imitando, isso é só a sua carne. E eu comecei a pensar, realmente. Mas aí um outro pensamento veio, que com certeza era o Espírito Santo, que falou assim, e essa alegria incrível? Isso aí é a carne também? Eu pensei, não. Isso é o Espírito Santo. Então, na minha evidência, a primeira foi aquela alegria que me impulsionava. Do jeito que aconteceu em Pentecostes, aquela alegria encheu as pessoas que saíram para as ruas falando em outras línguas, e o pessoal pensou que eles estavam bêbados. Eles não estavam bêbados, mas eles estavam borbulhando em alegria. Querido, você precisa disso, porque isso traz capacitação, isso traz dons, isso traz energia, isso traz poder. Isso é algo que vai transformar a sua vida por completo. Aí, desde aquele dia, eu comecei a orar em outras línguas. Queridos, alguns de vocês, de repente, vocês foram batizados no Espírito Santo anos atrás, falando em outras línguas. Vocês reconhecem o que eu estou falando, mas de repente, você meio que negligenciou esse dom e vocês pararam. Querido, todo dia
se você tem o dom de falar em outras línguas, todo dia comece a confessar e falar em outras línguas. Eu creio que é um dom que Deus quer para todos vocês, todos nós. Todos nós. É um dom que Deus quer para todas as nossas vidas, tá bom? Querida, a próxima coisa que eu queria dizer é que quando você é batizado, imersos com o Espírito Santo, isso sempre vem com presentes, talvez vocês chamam de dons, e também sempre vem com poder. Tem uma história incrível, sobre Simão Mago, em Atos capítulo 8, versículo 17 a 20, você vê que Pedro e João foram para um lugar de avivamento. Filipe estava tendo um avivamento em Samaria, e aí Pedro e João foram para lá, e aí diz em versículo 17, então Pedro e João impuseram as mãos sobre eles, e eles receberam o Espírito Santo. Quem? O povo lá que estava entregando a vida a Jesus. E tinha um deles, chamado Simão, ele era um mago, ele era o cara chefão daquela área, ele também creu, ele também foi batizado, ele era um discípulo lá de Filipe. E aí, olha o que diz, vendo Simão que o Espírito Santo era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse, deem-me também este poder, para que a pessoa sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. E Pedro respondeu, pereça com você seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Obviamente, Pedro estava certo. Não dá para comprar o dom de Deus com dinheiro. Mas veja o que eu acho interessante. É que todo mundo que receberam o Espírito Santo, algo mudou tão significantemente que outras pessoas de fora podiam ver. E era tão impressionante que no caso de Simão, ele queria pagar para poder ter isso. É tão significante, e ele queria investir dinheiro. Logicamente ele estava errado, mas o que eu quero te dizer é que quando o Espírito Santo vem na sua vida, querido, não é assim, é algo significante. Eu pergunto aqui para vocês, quantos de vocês querem esse mergulhar no Espírito Santo, que transforma a sua vida, que renova a sua vida? Quantos de vocês querem algo assim na sua vida? É incrível. Na minha vida, depois daquele dia, faz mais ou menos 30, 31 anos atrás, minha vida completamente mudou. Da mesma forma que mudou em Pentecostes, eu saí querendo falar com todo mundo sobre Jesus. Meu futuro mudou. As coisas que eu pensava que Deus tinha para a minha vida mudou. Foi incrível. E eu não me arrependo de nada. Tem sido uma jornada incrível, falando em outras línguas todos os dias. É algo totalmente incrível. O batismo no Espírito Santo foi tão incrível que todas as pessoas em volta de mim viram. Eu comecei a pegar fogo. Aqui Jesus disse, o João Batista disse, o batismo no Espírito Santo vem com fogo. Foi o que aconteceu na minha vida. Olha, você precisa disso. E eu não estou falando só sobre o dom de falar em outras línguas, apesar de eu achar que é importante para a sua vida, mas eu estou falando sobre você mergulhar. Da mesma forma que você mergulha na água para ser batizado nas águas, você mergulha no Espírito Santo, e aí não tem jeito, flui através de você, flui do seu coração, da sua boca, do seu pensamento. É natural você falar com outros. Olha o que diz aqui em 1 Coríntios 14, 4. Quem fala em língua, a si mesmo se edifica. Deixa eu fazer uma pergunta. Se Deus tivesse um presente para você, em que você pudesse fortalecer a sua vida, você não ia querer isso? Isso é o que é o batismo no Espírito Santo. É um presente de Deus que você fortalece, você edifica, você constrói a sua vida espiritual. Tantas pessoas, elas dependem de outros para construir a vida espiritual deles. Querido, se você quer ser um líder, que você quer avançar as coisas de Deus, você tem que aprender a se fortalecer para que você possa fortalecer os outros. Esse é o batismo no Espírito Santo na sua vida. Essa é a última coisa que eu queria dizer, é que o batismo no Espírito Santo vem com capacitação. O batismo no Espírito Santo vem de uma forma que ele capacita a sua vida. Sabe, três áreas que eu botei, mas são muito mais. A primeira área que o batismo no Espírito Santo capacita a sua vida é na área de oração.
Agora, a oração é uma coisa que a gente sempre, né, sempre tem dificuldade. Se perguntar para qualquer pessoa, você acha que ora o suficiente? Quase todo mundo vai falar assim, não, eu não, podia orar mais, podia orar mais. O batismo no Espírito Santo te ajuda quando você não sabe o que orar. Você já teve numa situação assim, onde você pensa, puxa, nem sei o que orar. Já tive muitas vezes. Nem sei o que orar. Você está lá, não sabe. Olha esse versículo aqui em Romanos 8, versículo 26. Olha o que diz, falando sobre a capacitação na área de oração do Espírito Santo. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu acho que isso é falar em outras línguas. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabe, eu já vi pessoas orarem à vontade deles, né? Pessoas acabam orando e às vezes uma oração em português, às vezes não é perfeito. Às vezes é uma oração que está misturado com o seu pensamento. Mas quando nós oramos no Espírito, o que acontece? O Espírito dentro de nós, que sonda, que é Deus, ele vem e faz a oração através de nós, que é em perfeita vontade de Deus. Queridos, todos nós precisamos disso. Todos nós chegamos em um momento que a gente nem sabe como orar. Mas você pode ir lá, bruto. Muitas vezes na minha vida, eu tenho situações que eu não sei. Muitas vezes eu vou para casa, eu deito na cama e simplesmente começo a orar e orar no Espírito Santo. E mudou a minha vida uma vez. Eu lembro que eu estava evangelizando alguém. E essa pessoa, eu fui para a casa dela, essa pessoa morava no segundo andar, eu subi lá, ela me convidou para jantar na casa dela. Então eu fui lá, bati na porta, a pessoa abriu a porta, mas quando a pessoa abriu a porta, a pessoa tinha uma aparência totalmente diferente. Assim, abriu uma porta, você já viu aquelas pessoas assim, totalmente diferente. E eu fui, né, achei estranho, falei alô, ele não falou nada, eu entrei. Ele foi por trás de mim, fechou a porta e trancou, clec. E trancou de novo, clec. Aí tirou a chave. Eu pensei, aí ele foi para a cozinha, e eu estava lá meio sem saber o que fazer. E ele voltou da cozinha com uma faca de churrasco. Ele voltou assim, andando assim. E nesse tempo todo eu estava vendo ele, eu estava andando assim, mas a casa era pequena, 2 passos. Aí eu encostei na porta. Aí eu lembro, a porta está trancada. Não sei o que vou fazer. Ele vinha assim com a faca. Tchã, 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 tchã. Aí eu assim, né? Se tivesse no filme, estaria aquela música, dulum, dulum, né? E eu pensei, é agora, Jesus. Receba a minha alma. E aí o que eu fiz? Eu falei assim, Jesus. Aí eu comecei a orar em língua, orando a perfeita vontade, que eu não sabia o que orar. Olha o que aconteceu, na hora, aquele cara que estava totalmente endemoniado, queria me matar, ele abaixou a mão, largou a faca, aí eu fui nele, eu comecei a orar em língua sobre a vida dele, aí ele sentou lá no sofá dele, comecei a expulsar aquele demônio. Ele tinha uma corrente de ouro em volta do pescoço dele, assim, corrente de ouro grossa, que difícil de quebrar. Aí ele, quebrou assim. Aí ele começou a, elo por elo, quebrar aquela corrente. Elo por elo, quebrar aquela corrente. Eu não sei como quebrar a corrente assim, dá para quebrar, mas elo por elo, eu não sei a força de onde ele pegou isso. Eu estava lá, fora em nome de Jesus, expulsando o demônio. E aí quando ele chegou no último elo, o demônio saiu da vida dele e ele acordou.
Aí ele falou assim, o que aconteceu? Aí eu falei, eu explico depois, cadê a chave da porta, por favor? e aí eu saí de lá, mas ele foi completamente liberto. Isso aconteceu porque eu não sabia o que orar. Eu era inexperiente, nunca tinha expulsado um demônio antes. Daquela vez, a primeira vez que eu tinha expulsado um demônio, e o Espírito Santo me capacitou. Segunda coisa que o Espírito Santo faz, a segunda maneira que ele te capacita em evangelismo. Não sei se você já viu, tantas pessoas fazem evangelismo, mas às vezes não é muito eficaz. Sendo honesto, sim, não, continua, vamos fazer, está certo fazer, mas evangelismo de poder é o evangelismo que acontecia no livro de Atos. O pessoal saiu lá cheio do Espírito Santo, falando em outras línguas. Algumas pessoas pensavam que eles estavam bêbados, outras pessoas pensaram outra coisa. Mas ali, milhares de pessoas entregaram a vida a Jesus. E dia após dia, 3.000 pessoas um dia, 5.000 pessoas outros dias, entregaram a vida a Jesus e eram acrescentados à igreja. Queridos, recentemente na Ilã, a gente tem visto isso também. Pessoas no online, mas também presencialmente, pessoas no milhares, agora as últimas 2 semanas, 3.000 pessoas têm vindo aí para Ilã. O número de Atos, 3.000 pessoas acrescentados à igreja. Por quê? Porque o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, capacita em evangelismo. Olha alguns versículos aqui em Atos capítulo 4, diz o seguinte: mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Isso aqui, os líderes lá do templo. E falaram assim, olha só, com que poder ou nome de quem vocês fazem isso? Porque perceberam que estavam fazendo coisas. E aí continua, versículo 13, olha o que diz, eles falam assim, vendo a coragem de Pedro e João e percebendo que eram homens comuns, sem instrução, ficaram admirados, reconheceram que eles haviam estado com Jesus. O que é isso? Isso aí é o poder do Espírito Santo na vida deles, queridos. O poder de Pentecostes, o poder do Espírito Santo na vida deles. E o Espírito Santo estava fluindo através deles. E mesmo eles não tendo estudo, mesmo eles... Eu não sei o que é o seu passado, mas independentemente do seu passado, o Espírito Santo pode vir sobre você, você pode ser batizado no Espírito Santo e você vai impressionar até as pessoas que fizeram seminário disso, seminário daquilo, você vai impressionar eles por quê? Porque viram que você está cheio, fluindo no Espírito Santo. E aí olha em Lucas, Lucas capítulo 12, versículo 11, quando foram levados às sinagogas, Jesus falando isso aqui, quando forem levados às sinagogas diante dos governantes, das autoridades, não se preocupem com a forma pela qual se defenderão, ou o que dirão, pois naquela hora o Espírito Santo lhes ensinará o que devem dizer. Querido, você precisa disso na sua vida. Você precisa disso. O Espírito Santo vai te ensinar o que dizer. Eu lembro que quando eu era estudante também na faculdade, a gente tinha o nosso grupo de evangelismo e a gente pensou, lá naquela universidade tinha muito estrangeiro e tinha muito chinês. E naquela época a China era um país bem fechado, ainda é bem fechado, mas era ilegal levar a Bíblia para lá, era bem fechado mesmo. Mas aquela universidade tinha centenas de pessoas chinesas, a gente falou assim, puxa, vamos evangelizar os chineses que estão aqui na universidade. Então a gente achou um filme em chinês com uma mensagem de salvação. E a gente botou lá, em volta da universidade, escrito em chinês, filme chinês, né? E a gente alugou assim um teatro dentro da universidade, a gente eu botei meu dinheiro, a gente investiu, assim, fizemos um negócio bacana mesmo. E aí, muitos chineses vieram, eles falaram assim, não, vou assistir o filme e tal, vou assistir o filme, né, filme em chinês, e aí começamos a rodar o filme em chinês, e foi bom, foi lindo. E aí, enquanto estavam rodando, olha o que aconteceu, eu vi, chegando no final, quase que teve tipo um apelo naquele filme chinês.
E algumas das pessoas, os chineses lá assistindo, eu estava só assistindo, eu não sabia o que estava falando, né? Alguns deles começaram a chorar, porque estavam entregando a vida a Jesus. Olha, o poder de evangelismo, o poder de capacitação, estavam entregando a vida a Jesus. Mas outros deles começaram a ficar irritados. Tinha um deles que começou a virar a cadeira e manifestar mesmo. Mas naquele momento, o Espírito Santo veio, o apelo já estava quase no final. Eu subi lá, eu falei com eles em inglês, mas o Espírito Santo entrou naquele lugar, queridos. Muitos chineses entregaram a vida a Jesus. Porque o Espírito Santo nos capacita, não só em oração, mas em evangelismo. Você precisa mergulhar no Espírito Santo. Mergulhar no Espírito Santo. Outra vez, na universidade, eu lembro que eu escrevi uma redação para minha professora. Eu estava falando sobre como um cristão não pode apoiar o aborto. E ela era uma pessoa super, assim, esquerdista, liberal, apoiando o aborto. E aí ela me deu, assim, ela acabou com o meu papel. Ela falou assim, não pode falar isso, nós somos uma instituição laica. Mas eu falei, mas é laica, mas um estudante tem liberdade de expressão, eu não posso ter liberdade de expressão. A universidade não pode forçar uma religião sobre mim, mas eu, como estudante, eu posso livremente. E foi uma guerra. E no final, por causa do Espírito Santo, eu venci aquele argumento. E os outros alunos ficaram tão impressionados, porque é o Espírito Santo, querido. Você precisa do batismo no Espírito Santo. E a última área que o Espírito Santo nos capacita, o que eu vou falar hoje, o Espírito Santo te capacita em santidade. O Espírito Santo capacita você na área de santidade. Quantas vezes você lutou com o mesmo pecado? Você sabe que é errado, você se arrepende, você cai, mas aí você fala assim, Senhor, nos ajude. Querido, você precisa mergulhar no Espírito Santo para te capacitar a viver. Olha o que diz aqui em 1 Coríntios 10, 13, diz o seguinte: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele providenciará um escape para que possam suportar. Queridos, nós precisamos do Espírito Santo em nossa vida. Em 1 João 2:1 diz o seguinte: meus filhinhos, escrevo essas coisas para que vocês não pequem. Mas se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo. Duas coisas importantes nesse versículo. Primeiro o que é importante é, quando nós caímos, Jesus está lá em cima, intercedendo por nós. E você, o justo, cai 7 vezes, mas se levanta. Então, você caindo, você pode pedir perdão, pode acertar a tua vida. Mas a segunda coisa que é interessante, diz o seguinte: se alguém pecar, se fala se, então significa que é possível viver a nossa vida correta, santa, não em orgulho, mas é possível viver a sua vida pura. Querido, vamos agarrar isso, viver o Espírito Santo. Eu já li histórias sobre pessoas sendo libertas de vício a drogas, a heroína e outras coisas, como simplesmente falando em outras línguas. Eu já vi homens que tinham um problema assim de sempre querer olhar para outras mulheres. Eu vi eles sendo libertos disso, como? Orando em outras línguas, e também, se você for olhar para uma mulher e orar em outras línguas, ela vai achar você esquisito pra caramba, ela vai fugir de qualquer jeito, tá? Mas orando em outras línguas, tá? Nós precisamos disso. E a última coisa que eu queria fechar aqui com vocês é que como é que você é batizado no Espírito Santo? Sabe, batismo em água é feito por um líder na igreja. O líder vem, você fala, quero ser batizado em água. Na Ilã nós temos um curso rápido,
E aí você é batizado nas águas. Mas para ser batizado no Espírito Santo, é o próprio Jesus que batiza. Olha esse versículo aqui, Lucas 3,16. É impressionante. João respondeu a todos: eu batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Ele, Jesus, batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quantos de vocês hoje, queridos, independente de onde você está, quantos de vocês dizem: sim, sim, Jesus, me batize no Espírito Santo, me batize no Espírito Santo? Querido, esse é o momento para você receber. Esse é o momento para você dizer assim: como é que a gente recebe de Deus? Primeira coisa, você tem que querer. Você tem que querer. Se você não quer, você fica sem. Mas você tem que desejar: Senhor, eu quero. Eu queria que na Ilã, todo mundo da Ilã tivesse essa mentalidade: se Deus tem algo para mim, então eu quero. Se Deus tem algo para a minha vida, então eu quero. Eu queria que todos nós da Ilã fôssemos assim: Senhor, se é para mim, eu quero isso para a minha vida. Segunda coisa, você tem que pedir. Sabe aquele versículo em Lucas 11:13? Olha o que diz: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem pedir. Querido, está na hora não só de querer, mas pedir: Senhor Jesus, me batize no Espírito Santo. Você pede. E a terceira coisa, a maneira que você recebe o batismo no Espírito Santo, é a maneira que você recebe tudo de Deus. Você recebe por fé. Tudo que você recebe. A salvação, o maior presente de Deus para a humanidade, você recebe por fé. É dado por graça, mas você recebe através da fé. Os dons de profetizar, você recebe com fé. Quem profetize na medida da sua fé. Tudo que você tem de Deus, você recebe por fé. O dom de contribuir, você recebe por fé. E o que significa receber por fé? É você querer, você pedir e você falar assim: eu recebo por fé. Então sempre vai ser um passo de fé. Deus não vai forçar isso sobre a sua vida. Eu quero o dom de falar em outras línguas. Não, nada aconteceu. Nada vai acontecer, porque o Espírito Santo vai te dar as palavras, mas são as suas cordas vocais que vão falar. O Espírito Santo vai te encher com as palavras, mas vai ser as suas cordas vocais. Se você não tomar o passo de fé, você vai ficar sem. Tá? Então só estou te ensinando. Tudo que você recebe por Deus, você recebe por fé. E são todos os dons são assim. Todos os dons de Deus são assim. Então hoje eu quero terminar aqui orando por você, porque eu creio que Deus realmente deseja fazer algo grande na sua vida. Eu creio que chegou o seu tempo para você ser imerso no Espírito Santo. De repente você já foi batizado no Espírito Santo, mas muitos anos atrás, e você deixou meio que enferrujar isso. Vamos dar uma mergulhada de novo no Espírito Santo hoje. Vamos dar uma mergulhada de novo no Espírito Santo, encher a nossa vida, a nossa vida com o batismo no Espírito Santo. Vamos fazer isso na nossa vida. Então eu queria que você repetisse comigo. De repente você está aqui, ou de repente você está assistindo online e você fala assim: puxa, pastor, eu quero isso. Eu quero o batismo no Espírito Santo. Eu quero ser amigo do Espírito Santo. Eu quero que Ele enche a minha vida até transbordar. Eu quero mergulhar no Espírito Santo. Mas antes disso eu preciso acertar a minha vida com Deus. O Espírito Santo está ali do teu lado falando assim: é você, é agora. Ele, o Espírito Santo, testifica de Jesus. Se você está aqui, você fala assim: pastor, eu nunca entreguei minha vida a Jesus. Eu estou desviado, estou afastado, estou longe de Deus. Então, querido,
Vamos orar agora. Vamos acertar a nossa vida agora. Vamos fazer a nossa vida certa. Eu queria, se essa pessoa é você, eu quero que você participe dessa oração repetindo comigo. Por que repetir? Porque a palavra de Deus diz: se você crer no coração e confessar com sua boca. Por isso, é bíblico. Então repita comigo, todo mundo. Diga o seguinte: Senhor Jesus, obrigado por essa palavra. E Senhor Jesus, entre em minha vida, renove minha vida, transforme minha vida. Eu me arrependo de todo pecado. E Senhor Jesus, eu peço claramente hoje que o Senhor Jesus me batize com o Espírito Santo e com fogo. Querido, agora receba em fé e viva uma vida transformada. Viva uma vida de evangelismo, de oração, capacitação, poder. Viva isso na sua vida. Comece a orar em outras línguas. Coisas incríveis vão acontecer. Essa semana vai ser tremendo. Semana que vem ainda nós vamos estar falando sobre o fruto do Espírito Santo. Você não pode perder essa. Compartilhe essa mensagem com outros se você puder. Mas essa semana vai ser uma semana de vitória na sua vida. Levante suas mãos. Pai, eu te agradeço, Senhor, por cada homem, cada mulher, Senhor, na Ilã, Senhor, em todos os campos e online também, Pai. Peço, Senhor, que o Senhor abençoe eles, que essa semana seja uma semana de vitória, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com vocês todos hoje, para sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Aleluia, glória a Deus, que alegria, meus irmãos, estar aqui mais uma vez com vocês e saber que vocês estão aí do outro lado da tela, seja do computador, do tablet, da televisão, até mesmo pelo celular. O importante é que você está aqui conosco e nós estamos aqui por sua causa. Essa é a razão de nós estarmos aqui, podermos estar junto de você e te acompanhar, pastorear a sua vida e fazer com que você viva aquilo que Deus tem de melhor para a sua vida, as bênçãos, as vitórias e, sobretudo, o propósito de Deus na sua vida seja cumprido. Eu sou o Paulo, pastor do Campus Online, e é uma alegria poder te apresentar a nossa igreja Luz às Nações, Ilã Church, e saber que você acompanha não apenas os cultos, mas que você participa conosco através da ilanchurch.online, nosso site, ou do nosso Facebook ou do YouTube. Mas mais importante que isso, eu quero que você participe, escrevendo nos comentários, falando as suas impressões, a sua percepção e falando conosco, se identificando, falando de onde você está, para que a gente possa te conhecer melhor. E se você é novo aqui, escreva lá, novo aqui, queremos entrar em contato com você, queremos que você caminhe com uma família espiritual, com irmãos e amigos. Por isso, nós estamos aqui para falar com você de coração para o seu coração. Por isso tem um canal também muito direto, que é do WhatsApp, o 21 966 35 8309. E ali você pode não apenas ligar, mas também escrever uma mensagem, fazer um pedido de oração. E nós estaremos conectados com você para orar contigo, onde quer que você esteja, do jeito que você está. Vem ser Ilã com a gente. Nós somos Luz às Nações, amando Deus, amando você, Ilã.